Pessoal, o convidado de hoje é um convidado muito especial. Tanto para quem a gente está aí, muita gente já ouviu falar do nome dele, e também acho que do estado e do país inteiro. Se não ouviu, precisa saber algumas coisas que ele tem para dizer, ainda mais se você é empreendedor. Hoje com a gente, Marcelo Stama. Alegria estar aqui com vocês, Thiago, Denis, Pérola. Para mim é uma honra. Sempre que eu posso, estou em Itanhaém, embora hoje morando em Brasília, né? Mas eu falo que pelo menos a cada 15 dias estou aqui. E estar aqui batendo um papo com vocês sobre empreendedorismo, sobre as vantagens que os empreendedores, microempreendedores individuais, os pequenos donos de pequenos negócios em geral têm a partir das políticas públicas que a gente está desenvolvendo, especialmente aqui em Itanhaém, que é uma cidade que precisa desse suporte. Eu fico muito feliz e honrado pelo convite. Contem sempre comigo, sempre que a gente puder estar divulgando alguma novidade, eu estou à disposição. Bacana. E para você que está chegando no nosso vídeo pela primeira vez, que veio das redes do Marcelo, vou apresentar para vocês, Denis Ferraz. Oi. E Pérola de Iemanjá. Olá. Bom, então fica por aqui, assiste inteiro, já dá o curtir aí, o comentar, já marca o amigo, porque o vídeo de hoje vai ser muito importante, como eu disse, para quem é empreendedor. Atualmente, o Marcelo Stama, posso chamar só de Marcelo? Claro, como você preferir. Atualmente, o Marcelo, ele é diretor de fomento no Ministério de Empreendedorismo da microempresa e empresa de pequeno porte, lá junto com o Márcio França, né, que é o ministro. É isso aí, o nosso ministro. A gente sabe que hoje está tendo uma mudança de perfil da sociedade, né, Pérola? Deles, as gerações passadas eram aquela geração que queria ter uma carteira assinada, um emprego formal, Exatamente. passava boa parte da sua vida no mesmo emprego. E hoje a gente vê que é uma nova geração quer empreender, quer ser dona do seu próprio negócio, dos seus próprios horários, enfim. E aí o presidente entendeu que precisava criar um ministério voltado para o empreendedorismo, para quem empreende no Brasil. Durante muitos anos, só existia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ainda existe, mas é sempre com políticas públicas mais voltadas para os grandes negócios, grandes indústrias, federações das indústrias, que a gente sabe que esses grandes empresários, eles chegam em Brasília, eles são atendidos por deputados, por ministros, mas e quem representava os pequenos negócios? Quem representa os interesses de um microempreendedor individual? Não é que às vezes não tem condições de ir para Brasília, de articular uma linha de crédito. Então foi pensando nisso que se criou o Ministério do Empreendedorismo para desenvolver políticas públicas voltadas para quem empreende, sobretudo para os pequenos negócios, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. E aí, quando o presidente escolhe o Márcio França para ser o titular, o ministro, alguém que tem a bagagem que ele tem, que já foi governador do estado de São Paulo, sem contar todas as outras funções que ele ocupou, mostra que tem um cuidado especial com essa pasta, né, ao colocar alguma pessoa com experiência. E para nós, além de tudo, é muito vantajoso, porque é aqui da nossa região, né, conhece a nossa região, enfim, já foi governador do estado, foi prefeito, foi deputado, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, que é o estado onde mais tem empreendedor no Brasil. Só no estado de São Paulo nós estamos falando de mais de 4,4 milhões de microempreendedores individuais. É muito potente, né, Denis? Sim, bastante coisa. É isso. Eu queria saber a respeito de incentivo para mulher empreendedora. Porque, no meu ver, assim, tem um ramo muito maior de movimentação financeira quando a gente fala de mulher, porque a gente fala de cabelo, a gente fala de cílio, a gente fala de unha, então eu vejo muito mais no sentido de mulher. E tem alguma coisa assim voltada para a mulher? Perfeito, que boa pergunta. Eu acho que a gente pode aproveitar a pergunta da Pérola e divulgar o Procred 360, que é uma linha de crédito para microempresa e para MEI. Tá? Então, quem é empreendedor, que está dentro dessa faixa de faturamento, tem uma linha de crédito já disponível. Que a importância de um podcast como esse, da gente poder divulgar, é para quem está assistindo saber, olha, eu estou precisando incrementar meu negócio, quero comprar eu sou do ramo de alimentação, preciso de um freezer, eu sou do cabeleireira e preciso de novos equipamentos, a linha de crédito está disponível. E às vezes não fica, e essa falha muitas vezes é nossa, que a gente não tem uma comunicação adequada. E a gente usa esses espaços, e por isso eu agradeço sempre, para fazer chegar a política pública, porque não adianta a gente fazer isso lá em Brasília se não chegar para quem precisa. Então, Pérola, o Procred 360
Ele já tem esse nome, Tiago, por conta do faturamento de até 360 mil por ano, por isso que chama 360. Tá? É justamente para a gente fazer uma linha de corte, que eu não esqueci de falar das mulheres, eu vou chegar lá, tá? Para fazer uma linha de corte dos para quem fatura até 360 mil. O que aconteceu deles? Na época do Pronamp, que foi aquele momento da pandemia, então foi criado o Pronamp, que era uma linha de crédito para quem empreende. Só que quem faz a operação dessas linhas de crédito são os bancos. Por mais que seja um programa de governo, são os bancos. O que os bancos faziam? Eles chamavam as grandes indústrias, as grandes empresas, e falavam, tem um recurso disponível aqui com uma linha com juros menor do que o praticado. Você quer? Claro, as empresas pegavam. Já sabiam utilizar o sistema para conseguir recursos. É isso, e o banco ele chama quem tem histórico, quem tem uma conta antiga, quem tem um patrimônio, né? E aí a gente fez um levantamento, apenas 2% de microempresas tiveram acesso ao Pronamp. MEI, então, só se fosse amigo do gerente. Foi um percentual muito pequeno. Amigo de verdade, né? Não aqueles que o gerente chama de amigo. Eu quero o telefone do gerente. E aí esse recurso não chegava. E aí a gente falou, olha, então é necessário, se tem um ministério voltado para os pequenos negócios, a gente fazer uma linha de corte para quem fatura até 360 mil por ano, que é o limite da microempresa. O MEI tem um limite de 81 mil e a microempresa por ano, de faturamento por ano. E a microempresa tem um limite de faturamento até 360 mil. Se pegar os comércios aqui da cidade, sem medo de errar, a gente tem esse levantamento, 95% no mínimo é entre MEI e microempresa. Sim. Então, é uma linha de crédito já disponível para quem empreende, tanto aqui em Itaém quanto em qualquer cidade do Brasil. Como é que funciona? É necessário estar formalizado, não ter dívida ativa no nome, né? Ter no CNPJ, tá com tudo em dia, por isso que antes do Procred a gente fez o Desenrola Pequenos Negócios, que era para quem tivesse dívida, sanear as dívidas. E aí está com o CNPJ limpo para poder ter acesso ao Procred. Nós estamos falando de uma taxa de juros de 5% ao ano, mais a taxa Selic. Tá? Então, a taxa Selic hoje está em 14,25%, mais 5%. Está 19,25% ao ano. Dividido por 12 meses, nós estamos falando de 1,60% ao mês. A gente acha caro, mas é muito abaixo do que é praticado no empréstimo convencional de banco. Né? Outro dia eu participei de um podcast, tinha uma microempreendedora individual que ela participou junto comigo. Ela falou, Marcelo, eu acabei de pegar, eu precisava comprar um carro, ela contou, eu acabei de comprar um carro no financiamento do banco a 7% ao mês. Sim. Nós estamos falando de 1,60% ao mês. Né? Então, esse dinheiro está disponível, e eu já vou falar o quanto está disponível para cada empreendedor. Então, quando a gente critica esses aumentos da taxa Selic, é um absurdo, está aumentando, tem que baixar os juros, é justamente por conta disso. Porque quanto mais aumenta a taxa Selic, mais prejudica quem empreende, o tomador de crédito, os pequenos negócios, e favorece quem, Tiago? O especulador de capital. É isso. Aquele que ganha nos investimentos, na aplicação. Então, por isso que a gente defende que tem uma taxa Selic reduzida. Mas isso é outra coisa, não vamos entrar nesse mérito, é papel do Banco Central. Enfim, então nós estamos falando, só para você ter uma ideia, quando a gente lançou há um ano atrás o Procred tinha uma taxa mensal de 1,32. Hoje já está 1,60, porque a taxa Selic está aumentando. Mas mesmo sendo 1,60, ainda é abaixo do que é praticado. Outro dia também, numa palestra que a gente deu lá em Guaianazes, com os nossos amigos lá, eles estavam juntos, os amigos em comum. Sim. Uma empreendedora, ela fez compra parcelando o cartão de crédito. Você imagina, é o pior juros que tem, né? É o pior juros, 13%, 14% ao mês. Então, nós estamos falando de 1,60% ao mês. Então, quem empreende, está disponível, Banco do Brasil, Bradesco ou Caixa Econômica Federal. Pode ser que outros bancos venham a operar? Pode ser. Está disponível para MEI e microempresa. Quanto?
até 30% da média do faturamento do exercício anterior. Tá? Então, vamos supor que você seja MEI, você declarou lá que você faturou, em média, no ano anterior, 81 mil, que é o limite. Vale até 360 mil, né? De faturamento anual. Declarou que foi uma média de 81 mil. Está disponível 30% de crédito nesses bancos. A 1,60 ao mês, com 6 meses de carência, para começar a pagar. Então, nós estamos falando... Acima do MEI, qual que é o valor? Tá interessante. 360 mil, ele tá querendo. 360 mil. Começa a vender o 360, 30%. Deixa eu fazer uma continha aqui rapidinho. Não, eu tenho tudo de cabeça. Mas é assim, até 360 mil, o limite da linha de crédito é 150. Tá? Então, ninguém pode pegar mais... Por quê? Aí você fala, mas 30% é 120, você está certo. Uhum. Mas aí entra a pergunta de Pérola, que foi, o que tem para as mulheres, né? E aí, Pérola, a gente sabe que para a mulher, às vezes, sempre é mais difícil. Tem aquela dupla jornada, tem filhos, muitas mulheres abrem mão de uma carteira assinada para empreender perto de casa, para estar junto da educação de seus filhos, não é isso, Denis? Sim. E aí... A gente entendeu que tinha que ter uma vantagem para incentivar o empreendedorismo feminino. Então, dentro dessa política de corte do governo federal, de valorizar as mulheres e o empreendedorismo feminino, se for uma microempreendedora individual, ou uma proprietária de microempresa, ou sócia majoritária, no caso da microempresa, ao invés dos 30%, nós estamos falando de 50% de linha de crédito disponível. Tá? Então, no exemplo de 81 mil, nós estamos falando, o homem tem uma linha de crédito de até 24 mil. E a mulher tem uma linha de crédito de até 40.500. Ou seja, ela já é minha chefe. Vai ficar pior ainda, mas tudo bem. Manda bala. E a Pérola está na mesa, ela pode falar, né, sobre isso, mas ela tem falado nos últimos dias nas redes sociais dela justamente sobre isso, né? Sobre essa sua migração para o empreendedorismo por culpa dessa questão de cuidar do Dudu, né? Sim, exatamente, porque justamente foi esse o meu propósito. Eu trabalhei como CLT, mas eu tinha muita dificuldade porque eu tenho um filho deficiente. Então ele foi crescendo, meu marido trabalhava fora, e a gente precisava de outras pessoas que pudessem cuidar dele. Exatamente o que eu falei. E a gente não conseguia encontrar esse amparo, esse suporte, e aí por conta disso eu larguei tudo, desisti de tudo e falei, eu vou trabalhar para mim. E aí eu comecei a trabalhar, primeiro divulgando, criando conteúdo nas redes sociais, aí então depois de 5 anos tentando abrir a minha loja, eu consegui abrir a minha loja. A gente está aberto aí, vai fazer esse ano 3 anos, né, a loja. Agora a gente já tem um outro segmento que está entrando num segundo CNPJ que a gente está fazendo, né? E então, assim, foi crescendo, e agora a gente virou microempresa e estamos crescendo, graças a Deus. E tudo isso com esse amparo mesmo. Eu consigo trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar do meu filho. É exatamente isso. Acho que agora eu entendi a intenção desse nome, Impacto Paulista. Quando a gente vê um depoimento igual da Pérola, é o quanto você está impactando de mulheres através da tua história e incentivando, né? Um depoimento verdadeiro aqui, que abriu mão de carteira assinada, de um emprego formal para poder estar perto do filho. É o exemplo de muitas mulheres. Isso aqui não é um palpite, tá? É estudo. São muitas mulheres que, inclusive, tem estudos até norte-americanos que a realidade é a mesma, de mulheres que abrem mão para poder estar empreendendo, porque precisa de uma renda, mas está perto de casa, dentro de casa, enfim, para cuidar da educação. E eu acho que é isso que eu ia perguntar, inclusive, mas meio que já respondeu. Eu ia perguntar o que um diretor de fomento, né? O que um diretor de fomento do Ministério faz na prática? Mas já deu para ter uma ideia, porque vocês criam essas estruturas. É isso. Falei certo, né? Diretor de fomento. Tá certinho. Tá Diretor de fomento. Até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, fomento? Fomento. Mas é isso, você fomentar algo, você fazer com que cresça, com que são as oportunidades. Então, na prática, é o quê? Vocês criam, você ajuda a criar oportunidades, vê
o local que está mais difícil, é mais ou menos assim? Estou aprendendo a responder com você. É exatamente isso. Na prática é isso. É fazer, é isso, Então fomentar. fala o seguinte, quando chamar o podcast, você me chama depois. Deixa que eu seguro essa, você fala, isso aí você manda pro Denis ali. É isso aí, Denis, está certinho. É exatamente isso. É criar. Eu digo sempre o seguinte: eu sou filho de um sucateiro. Meu pai começou pegando papelão de porta em porta para vender papel. Graças a Deus prosperou, investiu na educação dos filhos. Então, sou muito grato à história do meu pai. Mas a gente sabe que quem empreendeu no passado sempre foi uma caminhada muito isolada, né? Era cada um por si. O papel do Ministério, eu acho que é mostrar que existe agora uma política pública voltada para facilitar uma linha de crédito para a mulher, para o microempreendedor, para os pequenos negócios, para alavancar, para fomentar, para gerar oportunidade de crescimento. Acho que é exatamente isso. É criar para que essa caminhada não seja tão solitária como era na época do meu pai, na época dos meus avós. Tem o amparo da máquina pública para fazer as pessoas progredirem. Acho que para facilitar essa caminhada, justamente bate-papos como esse, né? Porque a gente vê tanto se fala do custo Brasil, e a gente se ouve falar de todas as dificuldades, mas os caminhos de facilidade, os caminhos de resolução dos problemas, parece que não dá mídia, né? Parece que muita gente não quer falar sobre como resolver o problema, né? Como dialogar em conjunto, como sociedade, como governo, como secretaria, para resolver. Mas agora eu tenho uma pergunta mais específica de um recorte mais local, né? Você tem uma jornada e uma história em Itanhaém, né? Tanto política quanto de ações em Itanhaém. Hoje está num cargo e numa necessidade que tem que olhar para além de Itanhaém, para o país inteiro. Mas eu queria saber como é que você olha Itanhaém hoje, e ainda mais dentro de todos esses programas e benefícios, né? Pelo que eu pesquisei em primeira lição de casa, se eu estiver errado, pode me corrigir. Alguns programas para as cidades ou para os usuários, vamos chamar assim, não sei se seria a expressão técnica, mas são programas ativos, onde o próprio Ministério já vai e oferece e a população consegue ativar. E alguns precisam que o poder público, a prefeitura, tal, É isso aí. aderir ao programa ou não. Itanhaém tem aderido a esse tipo de programa? Tem funcionado? Você sabe como é que a gente localmente tem se posicionado junto com esses programas federais? Eu sempre digo o seguinte: o importante é que as prefeituras municipalizem a política pública que é feita lá em Brasília. Eu vou falar da área do empreendedorismo, que é a minha área, mas veja, o que acontece? Nós estamos falando do Procred 360. Nós vamos levantar agora quantos MEIs tem em Itanhaém. Vamos falar aqui. Procred 360, eu dei um exemplo, é 30% da média do faturamento do exercício anterior, se for homem, ou 50% da média vale para microempresa e para MEI. Você imagina se tiver uma ampla divulgação dessa linha de crédito na cidade, né? Uma ampla divulgação, e se cada microempreendedor individual ou proprietário de microempresa pegar por baixo R$20.000. Nós estamos falando de dinheiro circulando na economia da cidade. E quando o dinheiro circula na economia da cidade, impacta, né? Impacta a cidade como um todo. Gera oportunidade. E dinheiro de pequeno é diferente de dinheiro de grande empresa, que vai para outros lugares, vai para outra cidade. Dinheiro de pequeno negócio circula na economia dos pequenos, na economia da cidade. Já entra o outro nome, né? Aí fomenta de fato dentro do município. Dentro do município. E a gente falando de Itanhaém, hoje você tem um número, você tem um aproximado, um número exato de quantos MEIs tem na cidade? Hoje, só em Itanhaém tem 11.588 MEIs. Nossa. Quase 12 mil MEIs, é muita coisa. Então, quando a gente fala do Procred, falando por baixo, se cada MEI tiver acesso a R$20.000, nós estamos falando de mais de 230 milhões injetados na economia da cidade. É muito dinheiro. É dinheiro que é um fomentando o outro. É dinheiro circulando na economia. Tem prefeito que às vezes chega para a gente lá em Brasília: você tem dinheiro para fomentar a prefeitura? A gente fala: a gente tem. A gente fomenta o empreendedor. E quando fomenta o empreendedor, você fortalece a economia da cidade. É linha de crédito, é os outros programas que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, é dinheiro circulando na economia da cidade. Isso é bom para todo mundo. É nesse sentido que a gente defende. Quando eu dou o exemplo do João Campos, lá de Recife, todo mundo acompanhou um pouco
é o resultado eleitoral dele, né, Denis? Foi um dos prefeitos mais bem votados, reeleitos, mais bem votados da história do Brasil, né? O que ele fez? Quando ele soube do Procred 360, ele levou uma equipe lá para conversar com a gente, para entender como funcionava, soube que era Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que são os bancos que estão operando, é importante a gente falar, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Conversou com os superintendentes dos bancos, entendeu como que funcionava esse crédito e fez uma comunicação ativa no município de Recife, falando, olha, se você é MEI ou proprietário de microempresa, procure o seu gerente, ele já tinha alinhado com a gerência. Todo o escopo de qual o caminho a seguir, né? Para conseguir um Você crédito tem uma linha saudável. de crédito que funciona assim, assim. Você imagina, no período eleitoral, dinheiro circulando na economia da cidade, o MEI recebendo do prefeito a informação, ó, tem uma linha de crédito para você. Lá no Recife, eles acham que foi o João Campos ou que foi o governo federal que fez isso? Acho que foi o João Campos e está tudo certo. O importante é que chegue para o empreendedor. Então, aqui, qualquer prefeito que entender essa lógica está ajudando a economia da cidade, está fortalecendo, está gerando oportunidade, e isso gera emprego, né? Então, esse fomento ao empreendedor é desenvolvimento local, é fortalecimento. Ainda no Procred, desculpa, ainda dentro da questão feminina, Pérola, quando a gente apresentou para os bancos, porque uma coisa é a gente bolar a política pública, né? Mas quando a gente apresentou para os bancos, a gente tinha dúvida se o banco ia aceitar emprestar mais para as mulheres. Por que 50% da média do faturamento e para os homens 30%? E aí foi a parte mais fácil, Thiago. Aí a gente, poxa, como é que vocês validaram com tanta tranquilidade? Vocês têm uma ideia por quê? Querem chutar? Mais responsabilidade financeira? Não tem ideia, não. Organização. As mulheres são melhores pagadoras. Não é pesquisa, são dados. Sim. Quando mulher pega empréstimo junto aos bancos, o índice de inadimplência é muito menor. Então foi muito fácil. Os bancos toparam na hora. Não, vamos emprestar mais para as mulheres. Eles até preferem. Olha só. Bacana. Parabéns às mulheres que empreendem aí, né? Ajuda a derrubar a taxa de juros, essas coisas, né? Bom, Sim. bom. E assim, e quando você fala nesses valores de taxa de juros, a gente está falando de um crédito saudável, né? Porque se a pessoa sem educação financeira for contratar qualquer linha de crédito, e como o senhor falou, utilizar o cartão de crédito para pagar pra fazer um investimento com o juros de cartão de crédito, ela não está crescendo, ela está inchando, né? Que ela vai ter minimamente ali por 2 meses um mínimo crescimento, mas é um crescimento que o consome, onde tem a né? vida curta que o Denis comentava, né, Denis? De tantas Sim. empresas, né? Que acabam tomando crédito errado, acabam não tomando conhecimento de algumas oportunidades e acaba tendo dificuldade financeira, né? Que esse acaba sendo o principal problema da maioria, né? Sim. Que também o legal é que ele já vai respondendo. Aí eu ia perguntar, ele já respondeu. Depois, espera eu perguntar primeiro. Tá bom, tá bom. Eu ia perguntar qual que é o maior erro, Vamos editar. qual que é o maior erro que o empreendedor comete na sua visão? Que nem aqui fecha muito, abre, fecha, abre, fecha. O erro é do empreendedor, o erro é de quem? O que aconteceu? O que você acha? Eu acho que é muito difícil a gente apontar algum culpado, né? Porque, assim, existem vários fatores, né? Existe aqui, no caso da cidade, existe uma sazonalidade aqui, tem, né? Períodos que a cidade... A economia da cidade talvez não esteja tão aquecida quanto a gente gostaria que fosse. Falta, muitas vezes, esse estímulo ao empreendedorismo, essas divulgações que vocês estão fazendo esse papel aqui de divulgar essas linhas de crédito e outros programas que a gente quero ter a oportunidade aqui de dividir com vocês também. Acho que tem uma série de fatores que precisam ser considerados, né? Agora, o empreendedor, né, nesse país é sempre um gigante, né? Eu falo que a gente tem que estar sempre exaltando os gigantes que são donos dos pequenos negócios, né? É isso. Sim. Manda bala, vai lá. Eu queria perguntar se vocês têm alguma área ativa onde vocês tentam encontrar empreendedores que tenham um potencial de crescimento. Existe alguma coisa assim nesse sentido no ramo que você atua? A gente trabalha já com quem é formalizado, né? Porque é o Ministério do Empreendedorismo e das Pequenas Empresas. Agora, você fala de quem tem interesse de iniciar um projeto, alguma coisa? É como se fosse aquilo de identificar
pessoas prodígio, só que no sentido de aquela pessoa que já tem um quê de empreendimento, já tem uma facilidade, alguma coisa assim. Se não existir, fica uma sugestão, talvez, não sei se isso é viável. Claro. A gente faz parceria com algumas entidades que têm esse trabalho, né? Por exemplo, Sistema S, talvez. CBA. eu acho que tem esses trabalhos, né? O próprio Sebrae é um parceiro nosso, mas por exemplo, um exemplo mais pontual, Thiago, nós estamos agora patrocinando a Expo Mulher Negra e Companhia. Então, em parceria com o Ministério, o primeiro evento vai ser lá no Clube Holmes, na Avenida Paulista, agora em maio, 15 de maio, se não me engano. E lá a gente faz workshop voltado para mulheres negras que empreendem, que se a gente sabe que tem dificuldade para as mulheres, muito mais ainda para mulheres negras. Então, faz essas parcerias para incentivar e também fomentar o negócio dessas mulheres. Então, até a Ruth Lopes, que é a grande idealizadora, uma mulher muito querida, respeitada, Nelsinho, forte abraço, que faz parte, é o diretor de relações institucionais dessa entidade, ela sempre fala assim, eu perguntei por que e companhia? E ela diz o seguinte, porque a gente precisa de companhia, né, para não ficar uma coisa só segmentada. Todo mundo é companhia, quem quiser ajudar é companhia. Então, essa companhia é ampla. O governo pode ser a companhia, o cidadão que quer ajudar a empoderar essas mulheres é a companhia. Eu achei o ideal disso muito bacana, né? Então, a gente tem workshops voltados a religiões de matriz africana, tem workshops voltados à cultura, a uma série de segmentos dentro deste Expo Mulher Negra e Companhia. Vocês estão convidados e aproveitar para divulgar. Deve ser o dia inteiro, eu ainda não sei o horário, não me lembro, mas é no Clube Holmes, dia 15 de maio agora. E depois tem outros. Essas informações a gente coloca. Bacana. Sim. Põe na sim, tela aí. bom saber. Na hora da edição a gente joga lá para. Uhum. E a outra coisa que eu ia também perguntar, mas também, é legal que você já foi falando também, eu ia perguntar quais são os... Estou falando muito dele. Não, você ainda, eu acho que ainda tem mais. É. Eu ia perguntar quais são os principais programas que estão ativos. Você já falou do 360, que eu adorei os 360. Já tá querendo fazer para comer. Mas agora é claro. Mas Eu já mando mensagem pro Santander ali, a segunda-feira, 11 horas da manhã. Amanhã. Santander não. Cadê? Então, você tirou o Santander, Não sei, falei o único que não tinha. Tem mais programas ativos para as pessoas? Você falou que queria falar de mais oportunidades, né? Vamos lá. Cartão MEI. Vou mostrar aqui. Tudo bem? Cartão MEI. Parece bobagem, mas por que a gente lançou esse cartão MEI? A gente estava saindo de um evento, inclusive, junto com o ministro Márcio França, e lá em Brasília, era esse evento, tinha um rapaz vendendo bolo, numa bandeja, vendendo bolo. E a guarda, chama guarda distrital, né? Aqui é guarda municipal, nos municípios chama guarda municipal. Chegou e falou, você não pode vender. E ele falou, por que eu não posso vender? Eu sou MEI, eu posso vender, eu pago o DAS mensal, todo dia 20, enfim. Aí, como que você é MEI? Prova que você é MEI. E aí não tinha como provar que ele é MEI, né? E a gente recebia no Ministério várias reclamações, cidade que proibiu o microempreendedor de vender, cidade que tratou como se fosse um vendedor ilegal, enfim, apreendia a mercadoria. E a gente tem que olhar para uma situação dessa, né, Denis? Aí o que aconteceu? Nós entendemos que tinha que ter alguma espécie de identificação do microempreendedor individual, que não precisa pagar taxa nenhuma no município, nem alvará, se ele exercer sua atividade assim, de porta em porta, não precisa, o município não pode cobrar. A não ser, só pode cobrar se ele fizer uso e ocupação de solo. Se ele tiver um espaço físico, se ele tiver um estabelecimento ou uma banca, aí sim está sujeito às regras do município. Mas se ele for vender de porta em porta, ele sendo MEI, ele pode. E aí ele não tinha como provar que era MEI. Aí nós entendemos que tinha que ter uma identificação. E aí o cartão MEI do Banco do Brasil, hoje só vale no Banco do Brasil, mas agora a Caixa está vendo de aderir, outros bancos também podem aderir. O cartão MEI, ele voltou a ter o nome, a razão social e o CNPJ, que é uma maneira de identificar. Legal. E também um QR Code
não sei se vai dar para ver, mas enfim, que apontando a câmera do celular vai remeter diretamente ao portal do empreendedor, onde as informações podem ser validadas. E aí também tem um logotipo do MEI, que é uma questão de pertencimento, sabe? Da pessoa também ter, é um logotipo que agora é o logotipo oficial do microempreendedor individual. Que legal, com Pra- a setinha pra cima. Isso aí é a setinha. carteirada do MEI. É a carteirada do O cara MEI. falando o que você está fazendo, eu sou É MEI, isso aí. rapaz, para aí. É exatamente a ideia, Denis. É isso aí. A gente quer que a pessoa se Que sinta. eu mostre, aqui estou trabalhando. Está começando, está tem meu empreendendo. trabalho, tô tudo legalizado. tô responsável. Começou pequeno, a setinha vai para cima, que nem a pérola. Mulher é detalhista, observou. A seta vai para cima, né? Porque a ideia é que possa crescer mesmo, que possa começar pequeno, mas sonhar grande, e que a gente acredita junto com cada empreendedor desse país. E aí, como a gente foi logo no começo do Ministério, não tinha nem orçamento, nós fizemos a parceria com o Banco do Brasil, para que o Banco do Brasil pudesse emitir esse cartão. Já que estava com o Banco do Brasil, nós negociamos algumas vantagens para quem tem esse cartão. Então, anuidade zero. Então, o MEI não paga anuidade do cartão. Juros abaixo do que é o praticado no mercado. Tem a possibilidade de comprar à vista no estabelecimento. Vamos supor, uma microempreendedora precisa comprar um freezer para condicionar os alimentos que ela vende. Ela negocia a compra à vista na loja, portanto, pode pagar mais barato, parcela direto com o banco. Então, compra à vista, paga parcelado. Tem gamificação, tem facilidade de pagamento das compras, esse parcelamento, uma série de vantagens especiais para o microempreendedor individual. Esse já é específico para o microempreendedor individual. E para fazer, eu vou lá no Banco do Brasil, Banco do mostro Brasil. minha documentação do De MEI. MEI, abre a conta e tem o cartão MEI. Bacana. Eu nunca ia ver essa setinha para cima, entendeu? Eu ia pegar, depois que tivesse comigo, eu não ia ver também. Se fosse uma cobra, mordia ele. Mas jamais, cara, uma setinha apontando. Eu falo, que Quantas setinha? vezes você abre a geladeira da tua casa e pergunta onde que está alguma coisa e ela tem que ir lá pegar? Conta para mim. Assim, aquela vez outro dia eu abri. Homem não acha nada, né? Tem uma setinha pra cima. Não, eu fui abrir a geladeira outro dia em casa e eu gritei assim pra ela: cadê o tomate? Ela falou: na geladeira. E eu abri, né? Falei: não tá não. Aonde? Ela falou: na gaveta. Fechei a geladeira e fui na gaveta. Só tem talher aqui. É bem isso, velho. Mas em qualquer caso é a mesma coisa. É em qualquer. Não, e esse cartão, ele até uma outra, eu sei que eu posso falar com propriedade porque eu tive lá em Brasília em 2018 para regulamentação. E hoje em dia a gente tem outras PLPs tentando regulamentar e tá meio polêmico, que era o transporte por aplicativo, né, do pessoal com relação ao pagamento dos impostos e tudo mais. Aí tinha lá na legislação que tinha ficado em 2018, a pessoa podia se enquadrar como MEI e tinha justamente essa questão, né? Mas como é que vai fiscalizar se esse motorista é um MEI ativo, não é, se está certo, se não é? Hoje em dia, se essa discussão tivesse nesse momento, esse cartão seria um grande validador, que aquela pessoa, né, e aí eu sei que também não vou colocar o senhor em xeque perguntando a sua opinião, mas dentro hoje do governo federal... Eu tô aberto. Opa, então vamos de polêmica. Vamos lá. Porque, como eu disse, né, eu tive a oportunidade em 2018 de estar ajudando a construção da atual legislação dos motoristas por aplicativo, né, que havia a opção deles contribuir a parte de imposto e regularizar certinho por MEI. Só que hoje em dia algumas alas do governo pensam diferente e acham que tem que ter uma tributação completamente diferente e tal, ele não se enquadraria mais Não é como aceito MEI. pela categoria. Uhum, Né? E se não é isso. aceito pela categoria, o governo tem que rever a sua posição. Bacana. Né? E a gente entende que o caminho, eu entendo, já discuti com a categoria de MEI. Hoje eu respondo pela política pública nacional do microempreendedor individual. E aí, o MEI, eu vejo que a maioria aceita, Sim. mas sem a obrigatoriedade, porque tem aquele que é o principal trabalho, o principal ganha-pão, que sendo MEI só tem a ganhar, porque o MEI, Denis, ele tem todas as vantagens e benefícios previdenciários que alguém que tem carteira assinada tem. É importante a gente divulgar isso. Qual a vantagem de eu ser MEI? Hoje nós temos 300 mil motoristas de aplicativo que já são MEI, tá?
E outro dia, conversando com um amigo, eu sempre vou conversando para aprender, para ouvir de quem realmente está na ponta. Outro dia, um motorista me falou, Marcelo, na época da pandemia, ele vive do carro, né? Do dia a dia. Ele falou, na época da pandemia, eu comuniquei a plataforma, achando que eu ia ter algum suporte, que eu tinha pego o Covid. Meu carro foi bloqueado na mesma hora, e para eu desbloquear, aí ele falou, eu cheguei a passar fome, porque ele dependia do trabalho para ganhar, eu cheguei a passar fome, e quando eu me recuperei, eu tive que fazer exame, provar, tá certo, era uma preocupação daquele momento, mas veja, ele ficou totalmente descoberto de qualquer benefício. Se ele fosse MEI, como tem hoje 300 mil motoristas que são MEIs, ele tem todos os benefícios previdenciários. Então, ele conta com o auxílio-doença, conta tempo de aposentadoria, a mulher tem auxílio-maternidade, todas as garantias que o trabalhador formal tem, o microempreendedor individual tem. Hoje, o que a gente defende? Que as plataformas paguem, que a gente crie um mecanismo que, justamente para dar essa garantia ao MEI, aos motoristas de aplicativo, que as plataformas paguem a DAS mensal. Que a gente crie um mecanismo para quem realmente tem só essa atividade como principal, as plataformas paguem, que seja cadastrado como MEI na plataforma, e a plataforma pague o custo da DAS mensal, que hoje, para quem presta serviço, é R$ 81,60. Né? Para quem é comércio, é R$ 75,60. Enfim, conversando com a categoria, a gente vê que isso é aceito. Só não pode ser obrigatório, eu acho que nada pode ser obrigatório, né? Porque tem aquele que só complementa a renda. Uhum. E aí é o aposentado, por exemplo, que quer complementar a renda. Aí ele não pode ser MEI, né? Então ele só quer ele quer trabalhar só no sábado para ter um extra ali. Então aí não pode ter essa obrigatoriedade. Para quem tem atividade principal, a gente entende que... Mas o que muda entre a plataforma pagar e o próprio trabalhador pagar? Porque assim, a plataforma ela tem centenas de milhares de trabalhadores que trabalham para eles Sim. ganham, e eles não têm responsabilidade nenhuma não pagam fundo de garantia, não pagam férias, não tem. Então, o mínimo que a gente entende que a plataforma, e isso não impacta no custo, tem estudos, o impacto é de centavos numa corrida, é muito pequeno, e aí divide essa responsabilidade com a plataforma para não ficar na mão desse empreendedor, desse microempreendedor individual. Eu acho que falta um pouco de educação do próprio MEI, né? Porque as pessoas elas simplesmente entraram como MEI quando lançou, mas elas não sabiam muito o que isso significava e nem as responsabilidades que tinham. Então, Sim. elas acabam não sabendo, muitas vezes, que tem que pagar a guia. E é importante destacar isso, viu? Exato, as pessoas não têm exatamente a educação financeira também. Primeiro boleto do primeiro mês, tá depois, certo. Não estou mais vendendo, deixa lá, e depois vai vir o tamanho da bola de neve, né? Eu acho que é importante vocês falarem disso, acho que vocês estão bem a par. Porque eu sou um desse aí. Eu parei de pagar, eu falei, vou pagar isso aí não. Rapaz, recebi uma carta lá, eu falei, menino, o que é isso? Eu acho que você tem que contar essa história porque é educativo isso. Sim, tô pagando, viu? Tô pagando. Tá tudo em dia ali, mas tô pagando, que eu deixei pra lá. Olha, eu vou até ligar porque tem um novo edital para quem está em dívida, que está parcelando sem juros, sem multa. O meu tem juros, eu tenho um jurinho aí, caramba. O novo edital vence em maio, eu vou pegar aqui a data correta. Eu peguei o pior, então, peguei o que não tinha. Até 30 de maio está valendo um edital para alguns devedores da Receita Federal, isentando multas, juros legais, os encargos, e volta ao valor, e pode parcelar em até 145 vezes. De acordo com o valor da parcela. Tem um valor mínimo da parcela. Sim. Se a dívida é pequena, são menos parcelas. Se for uma dívida grande, até 145 parcelas. Nossa, legal. Aí, como que quem pode checar se é o caso da empresa? Regularize.pgfn.gov.br. Acho que é legal
Se puder colocar eu vou no site. agora, eu acho que foi nesse aí que eu fui, mas estão cobrando. Mas você não juros, pegou né? você não pegou esse. É uma campanha. Eu dei azar, olha, não peguei esse aí. Não Esse- tem como a gente voltar, eu Porque me devolver não tudo que eu paguei. Para de pagar de novo. Eu vou parar de pagar de novo para entrar nesse Ô, aí. Denis, então, não agora. tinha o Ministério do Empreendedorismo para defender e criar. Ah, você não tava? Não, quando foi Porque isso? você tava, rapaz. É isso. Que É isso. isso? E aí acho que é importante divulgar essa tua experiência, que você pagou não quis mais saber, largou. É, Está vencendo. Enquanto o CNPJ Sim. está válido, acho que é importante destacar. Está vencendo, você está criando dívida. não, porque e eu só fui perceber quando eu fui abrir uma conta PJ. Aí eu fui abrir a conta, aí aquele recadinho do banco. Você não acha que você não está devendo nada, não? Não dá para abrir, não. Eu falei, nossa, como assim? Eu falei, putz, não paguei. Aí quando eu fui ver, aí eu recebi carta, né? Recebi carta lá, eu falei, nossa, eu tomei multa. Não, e o que a Pérola falou, né, sobre essa educação do MEI, hoje, até nessa nova fase de governo, mas também acho que talvez graças à internet e outras ferramentas a gente pesquisar, a gente tem muito mais informação, né? Mas lá quando foi lançado o MEI e tudo mais, as pessoas sabiam muito pouco, era superficial o conhecimento, né? Exatamente. E aí muita gente que teve MEI nessa época aconteceu parecido. Eu também. Eu não sei se Todo Eu acho, mundo, eu todo acho que tem mundo. gente que tá enrolado até hoje, que não tem noção, não tem Sim. consciência E olha, disso. o MEI é um sistema muito simplificado. Vocês sabem Sim. disso. Vamos divulgar aqui. Tudo que você quiser fazer como microempreendedor individual, desde o ato da formalização, emitir a guia que tem que pagar todo mês, fazer a declaração anual, é o gov.br/MEI. Sim. Tem tudo lá. Tudo. Emitir a nota fiscal. Não quero mais encerrar o Sim. CNPJ no gov.br. Nós temos 100 mil acessos diários nessa plataforma. E é É, fácil, é né? É um tudo- acesso fácil. É tudo acesso muito fácil. Mas mesmo assim, nós estamos fazendo um novo programa que é uma parceria com a FENACON, Federação Nacional dos Contabilistas, onde o MEI vai poder contar com alguns serviços gratuitos, que é mais uma facilidade. Vai se chamar MEI Conta com a Gente. O conta é de contabilidade, tem o duplo sentido. Então, ele vai entrar numa plataforma e aí vai colocar que ele é o MEI aqui do Belas Artes. O sistema vai localizar o contador do Belas Artes e vai identificar o contador mais próximo, aquele que se inscreveu para prestar esse serviço. Então, vai prestar alguns serviços gratuitos para o MEI. O MEI que tiver dificuldade de fazer por conta própria no site gov.br/MEI, ele pode contar com essa facilidade. Ele vai no Legal. contador, o contador abre o MEI para ele, sai com o CNPJ, que ele também pode fazer por conta, emite as 12 primeiras guias, tudo de graça, tá? O contador emite as 12 primeiras guias e faz a primeira declaração anual, que tem que fazer todo ano, a primeira declaração anual, tudo isso no pacote gratuito do MEI Conta com a Gente. Passou esse um ano, aí o MEI faz a opção. Bom, já aprendeu que tem que pagar todo mês, já aprendeu que tem que fazer a declaração anual, faz a opção, contrata o serviço do contador, e aí é uma negociação, ou passa a fazer pela gov.br. Então, assim, é uma parceria que a gente fez porque a Federação dos Contabilistas entendeu que era uma maneira também do contador criar um cliente potencial. Sim. É o caso da Sim. Pérola, que me contou aqui, começou como MEI, já é microempresa, né? Microempresa já precisa de um contador, Sim. né? Se tivesse começado a ter esse serviço como MEI, já era um cliente que esse contador inscrito também já estava potencializando ali, Sim. né? E o quanto é importante que a rede, né, de comércio seja uma rede saudável, né? Porque se um quebra, ele prejudica o vizinho, que prejudica o vizinho, porque a gente, ainda mais uma cidade como Itanhaém, né? É isso. A gente falando sobre dinheiro girar, e tanto a forma positiva, né, quando programas que injetam dinheiro, mas também quando a pessoa Obrigado. tem multas, tem taxas, esse dinheiro sai e ela deixa de circular esse dinheiro na cidade, faz mal para todo mundo. Então eu imagino o quanto isso é um programa benéfico, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso. Eu acho que, assim, dentro dessa lógica que o Thiago está falando, essa questão de desenvolvimento local, a gente pode divulgar o Contrata Mais Eu ia Brasil. perguntar dele mesmo agora. Eu acho que, assim,
eu acho que esse é o grande programa que a gente tem que dar um destaque, falar para as pessoas. Aqui em Itanhaém tem muito pedreiro, eletricista, encanador. Isso vale para o Brasil inteiro, claro. Estou falando de Itanhaém, né? Que é MEI. E eu vou contar uma história para vocês aqui, justamente porque a gente está na nossa cidade. Eu era vereador aqui e eu me lembro que, à época, eu fui procurado por um MEI que tinha pintado um posto de saúde. E ele me falou assim: Marcelo, eu vou chutar valores, tá? Que eu não me lembro. Sim. Ele falou: olha, teve uma empresa que era de fora da cidade que ganhou a licitação para pintar a escola, para pintar o posto de saúde. Então, a licitação foi por 200 mil. A empresa chegou aqui, me contratou, eu que pintei tudo e eu ganhei 20 mil. Então, olha assim, gasto público, burocracia, processo de licitação, a partir do documento que formaliza a demanda de um serviço, o processo de licitação é no mínimo 6 meses, Thiago. No mínimo 6 meses. Se não tiver impugnação, se não tiver problema. E quem participa dessas licitações? A empresa maior. Sim. O MEI ele é o próprio pintor, ele é o vendedor, ele é o contador, ele é o jurídico, ele é microempreendedor individual. Outro dia nós fomos visitar uma empresa, que é uma empresa grande, e a gente entrou no departamento, o proprietário apresentou para a gente, um departamento de licitações que só participava de licitação pública, tinha 10 funcionários. Como é que o MEI vai disputar de igual para igual? Não tem como. Então, nós criamos o Contrata Mais Brasil, tá? Contrata Mais Brasil. gov.br/Contrata Mais Brasil. Nessa mesma plataforma, a prefeitura se cadastra e o MEI se cadastra. Ele, nessa primeira etapa, vale para serviços de manutenção e pequenos reparos. Então, eu estou falando para o eletricista, para o encanador, para o gesseiro, para o telhadista, para o marceneiro, para o estofador, para o técnico de ar-condicionado. Serviços que ficavam muito burocráticos, pintor, muito burocrático, esperando uma licitação para poder realizar um serviço, a prefeitura agora pode fazer uma contratação em até 5 dias úteis dentro do Contrata Mais Brasil. E contratando o microempreendedor individual. Tem que ser MEI formalizado, está com dados em dia, está com tudo bacana, não pode ter dívida ativa. Então, vale para todos esses MEIs de pequenos reparos e serviços. Então, é aquela situação, quebrou o ar-condicionado da escola, de uma classe, né? E aí fala, puxa, o prefeito fica 1 ano sem arrumar esse ar. Porque tem toda a burocracia. Agora não, quebrou um ar. Você lança a demanda para arrumar um ar. Então, é agilidade na prestação de serviço por parte do poder público, vale para a Câmara Municipal, vale para a Prefeitura Municipal, vale para qualquer entidade pública, e é agilidade para o poder público e oportunidade para o MEI participar. Você não precisa contratar uma grande empresa que vai prestar todo um serviço para todas as escolas. Você consegue resolver para um momento, né? E dentro de agilidade... E você deu o exemplo do ar-condicionado, até eu olhei para a casa do meu filho que está ali, porque aconteceu isso na escola dele. A escola foi, né? E aí, diferenças de verbas de contratações, foi comprar o ar-condicionado para cada sala. Lindo, tudo bem. Começou o ano, o ar-condicionado estava lá, colocado na parede. Só que não tinha passado a fiação. Até passar a fiação, acabou o verão, e agora, esses dias, foram passar a fiação da escola, por questão de contratação, licitação e tudo mais. É exatamente isso, Thiago. Então, assim, economia, porque você não precisa de uma licitação grande para todo o ar-condicionado da cidade inteira. Você pode fazer pontual para aquela escola, para aquela sala de aula, para aquele ar-condicionado. Então, é agilidade para a prefeitura dar a resposta e oportunidade para o MEI, dentro de um processo extremamente simplificado. O MEI, então, nessa primeira etapa, vale para o MEI de pequenos reparos e serviço de manutenção, tá? E só para o MEI. Eu vou falar já das próximas etapas. Eu digo que isso aqui, Denis, vai ser a grande revolução de compras públicas do Brasil. Se a gente levar em conta governo federal, governos estaduais do Brasil inteiro e governos municipais do Brasil inteiro, foram somente em 2024 3 bilhões de reais de contratação de pequenos reparos e serviços de manutenção.
dinheiro que circulava somente entre grandes empresas especializadas em licitação, que agora pode circular na mão dos pequenos negócios e gerar aquilo que você deu o exemplo aqui, desenvolvimento local, porque o dinheiro do pequeno circula na economia da cidade. Percebe? Que programa fantástico é esse? Essa é a hora daquele encosto que eu falei para você. Aí me vem aquela que ele falou, grandes empresas especializadas, eu complementei mentalmente. Especializadas em ficar com a maior parte do dinheiro e deixar o trabalhador lá trabalhando por uma parcela pequenininha, né? As empresas grandes Mas é especializadas exatamente nisso. isso, está perfeito, a tua colocação é isso. É o exemplo do pintor lá, que a empresa então, ganhou esse 200 mil, exemplo. ele pintou tudo por 20. E fora que Exatamente. o pequeno quando a gente fala de contratar o microempreendedor, a gente tem mais transparência nesses gastos, né? Porque quando a gente está falando de um reparo só pode até custar, sei lá, R$ 1.000. Vamos dizer que é um grande reparo que vai ser uma obra. Mas quando a gente está falando de 1,5 milhão para cuidar de uma rede, qual dessas escolas precisou desse serviço ou não precisou desse serviço é uma coisa que é muito difícil de mensurar, Olha, né? a prefeitura pode contratar um jardineiro para uma escola específica, para o passo Precisa municipal, ser um não precisa ser grandes monstro pra licitações. tudo. Um jardineiro pode contratar um videomaker para um evento. E o Contrata Mais Brasil, esse programa inovador, com certeza deve ter sido uma ideia dos prefeitos, né? Aquelas marchas para os prefeitos, alguma coisa assim. Eles levaram essa demanda para o Ministério. Como é que surgiu essa demanda do Na Ministério? verdade, essa demanda surgiu na criação do Ministério, onde a gente começou a elaborar os programas do Ministério e foi feito um planejamento estratégico de tudo aquilo que a gente tinha interesse de entregar, claro, todos sempre liderado pelo ministro Márcio França, e aí a gente foi apresentando aquilo que poderia facilitar a vida dos microempreendedores individuais. Nossa política pública é sempre voltada para melhorar as condições dos pequenos negócios, microempresa, empresas de pequeno porte, MEI, enfim. Só que nesse caso acaba facilitando e favorecendo muito os prefeitos também, né? Pela agilidade que pode dar na contratação e na resposta do ar-condicionado funcionar, do mato de um órgão público ser cortado com facilidade, enfim, serviços. E as cidades estão aderindo? Como Estão é que tá? estão aderindo. Agora, boa pergunta, Tiago. Não basta adesão da cidade se não fizer um trabalho, a cidade fazer um trabalho de divulgação para que os MEIs também se inscrevam na plataforma. E quando eu falo que esse serviço é extremamente desburocratizado, simplificado, o MEI ele vai se cadastrar uma única vez. Por mais que a gente saiba que é simplificado, é importante que o município dê o suporte, convoque os MEIs e mostre que ele tem essa oportunidade. Então ele vai se cadastrar uma única vez. A gente sabe que pode ser ainda mais simples. A gente lançou o programa. Eu brinco lá em Brasília que eu falo o seguinte: vamos alçar voo e vamos nos aperfeiçoando em pleno voo. Porque se a gente esperar estar tudo perfeito, as coisas não decolam, né? Então, a gente sabe que pode melhorar ainda, tem que ser um pouco mais simplificado e os nossos técnicos estão tentando melhorar para ser um pouco mais simplificado este programa, esse cadastro do MEI. Mas hoje já é assim, ele se cadastra uma única vez. Então vamos supor que ele colocou lá, sou MEI de Itanhaém, porque quando ele se cadastra a gente já sabe onde ele é. O MEI dele é daqui. Pintor. Vou dar o exemplo de pintor, que eu comecei a dar o exemplo de pintor. Aí, ele vai se cadastrar só uma vez. Se ele clicar no cadastro, que ele aceita receber as propostas por WhatsApp, toda demanda que a Prefeitura de Itanhaém lançar para o pintura, ele recebe no WhatsApp. Nossa, que legal. E já vai ter lá o enviar a proposta, no próprio WhatsApp. Ele clica, envia a proposta. Então, vamos supor que a Prefeitura tem um posto de saúde. Só uma sala que está com problema embolorada, lança a demanda, pintar uma sala de 20 metros quadrados, tem a foto, coloca lá em quantos dias vão receber a proposta. Então, até 5 dias, o MEI recebe no WhatsApp, envia a proposta. Olha, eu pinto essa sala por R$ 1.000, eu por 1.500, eu por 800, percebe? A Prefeitura escolhe a melhor proposta, faz a contratação e esse serviço é para o limite de pagamento de até R$ 12.545,11.
que é o limite da nova lei de licitação, que é a 14133 de 2021, que é a nova lei de licitação para pronto pagamento. Esse é o limite de pronto pagamento. Então, a prefeitura não já limita da prefeitura não fazer esses grandes contratos que o Denis falou. São pequenos reparos, serviço de manutenção, um ar, uma sala, para dar mais oportunidade e está dentro desse limite da lei, porque o programa foi todo validado pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, para que os municípios tenham segurança jurídica de não ter problema nessa contratação e o contratado também não ter. Legal, eu ia perguntar justamente isso. A proposta, a prefeitura ela faz a proposta, o pessoal recebe, né, todo mundo que está cadastrado, e funciona como a licitação comum. Quem der o melhor preço, fazer o serviço, é assim que funciona? A lei fala em melhor proposta, tá? A melhor proposta pode não necessariamente ser o melhor preço, mas é tudo muito transparente, tem que ter a justificativa. Vamos supor que a prefeitura quer uma pintura com material, que é outra coisa, que o MEI também compra o material na cidade, né? Tudo a pintura, leva o material e ainda leva o café para o prefeito. Não, ele vai falar, olha, eu vou pintar com a tinta tal, que é de cobertura tal, presta o serviço em até 5 dias úteis e tal. O outro dá um preço um pouquinho mais barato, mas coloca lá que é uma tinta de segunda linha. Entendi. E vai demorar um mês para pintar, mas tem uma emergência aí. Então, tudo isso é a melhor proposta. Mas todo o processo é público, transparente e está lá. E tem que ter a justificativa da prefeitura por que contratar aquele que não necessariamente foi o melhor preço. Essa é a primeira etapa. Então, repito, a primeira etapa, a primeira fase que a gente chama do Contrata Mais Brasil, vale para MEI, e somente para pequenos reparos, serviço de manutenção. Segunda etapa, vai valer para contratação de insumos médicos e hospitalares. Nossa, muito bom. E para cooperativas. Então, tem uma cooperativa agrícola. A prefeitura vai poder comprar diretamente para fornecer para merenda escolar, produto da cooperativa ali da cidade. Insumos médicos e hospitalares. É muito comum nos municípios a gente ver o seguinte: a prefeitura contratou um grande lote de medicamento, mas acabou somente um dos medicamentos. Está faltando, estou chutando aqui, está faltando aspirina, paracetamol lá no posto de saúde. A prefeitura vai ampliar para além de MEI, para além de pequenos reparos, vai poder comprar na farmácia da esquina para repor. Então, é sempre ativando a economia da localidade. E também não tem mais esse problema de falta de medicamento. Está faltando aquele medicamento, contrata já na hora. Já vai suprir na hora ali do lado. A terceira fase amplia. Estou falando bem superficialmente dessas fases, que ainda em julho começa o estudo dessa segunda fase, tá? A gente tem só o escopo. Terceira fase amplia para microempresa, para empresa de pequeno porte. Vai poder... É aquele tão sonhado, por que o material escolar precisa vir um lote de uma empresa de fora, lá do Ceará, vem aqui para... uma empresa de fora que não tem vínculo com a cidade, vai poder contratar as papelarias da cidade para fazer... E isso vai valer para uniforme, vai valer desenvolvimento local, vai valer para microempresa, para outras empresas, vender pequenos lotes de material escolar para a escola. Olha, nunca fez tanto sentido a palavra fomento. Que bom. Fomentar. Agora, não ficou muito claro agora. A melhor definição. Que é essa forma que você está falando do local aqui, tudo que vai movimentar de uma forma que fomenta de fato. Nunca tinha ficado tão claro assim. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso dele, porque o nosso propósito é esse. E aí é realmente proporcionar meios de crescimento para quem empreende nesse país, né? E aqui, particularmente aqui na nossa cidade, né? Porque eu gostei muito desse ministério, tanto pela linha que você colocou, né, de aprender a apresentar o projeto e reformulando ele dentro das necessidades junto com os técnicos, que é isso que o microempreendedor faz de verdade, né? E o Ministério tem a cara do microempreendedor até nisso, né? Que, como você colocou, esperar ficar pronto para depois começar a entregar, você nunca começa a entregar. O microempreendedor ele tem que aprender na prática, na raça. E como você colocou, muito bem colocado, o número de microempreendedores cada vez mais cresce no Brasil, né? E comparado aos CNPJs, tem uma porcentagem, um dado de quantos microempreendedores a gente tem hoje no Brasil? Hoje nós temos está quase chegando em 16 milhões de microempreendedores individuais no Brasil.
né? São 15 milhões e 900, próximo disso, está sempre crescendo, representa 75% dos CNPJs do Brasil. Então, a grande maioria dos CNPJs são microempreendedores individuais. Nós estamos falando de mais entre 6 e 7 milhões de microempresas. Então, 23 milhões aí entre MEIs e microempresa. É muito forte. E um percentual menor aí de empresas de pequeno porte e de grandes empresas. Então, faz todo sentido um ministério voltado para defender os interesses dos pequenos negócios do Brasil, né? Muito bom. E aqui na nossa cidade, que a gente tem problemas de zoneamento e várias questões que impedem grandes indústrias, né? A nossa cidade aqui de Itanhaém acaba girando em torno do comércio local mesmo, né? É verdade. E os pequenos empreendedores que acabam dando força, dando o ISS, todas as tributações acabam vindo dos microempreendedores, mas a gente não sente tanta, como você colocou, possibilidade de diálogo, né? A gente não tem a associação comercial, tem um ou outro grupo que tenta organizar essas Aliás, ideias. o Alberto Loureiro, presidente lá, tá fazendo um excelente trabalho, tem nos ajudado a divulgar essas políticas públicas para chegar no empreendedor, que esse é o nosso desafio, viu, Denis? Viu, Pérola? Aí, o nosso grande desafio é fazer chegar. Por isso que eu só tenho a agradecer por esse espaço. Eu tenho assunto, viu, Denis? Já estou me convidando aqui para mais um podcast no Vamos mínimo. na agenda aqui. Viu? Ó, eu posso falar numa próxima oportunidade do Acredita no Primeiro Passo, só dar uma pincelada aqui, que é a primeira vez na história do Brasil que quem é beneficiário do cadastro único, ou seja, o Bolsa Família, mães atípicas, podem empreender e ter uma linha de crédito. Legal. Né? Precisa de um tempo maior para a gente falar disso. Posso falar da plataforma que a gente está lançando em parceria com os Correios, que chama Mais Correios, que é para o MEI vender e internacionalizar os seus produtos. MEIs cooperativos. Esse vai te atingir direto. É isso. Perguntar onde é que você estava, Marcelo. É o Mais Correios. Você já pode pesquisar, a marca já foi lançada, é Mais Correios. Vai valer para MEI também no primeiro momento, MEI, cooperativas e artesãos. Tá? Que a gente sabe que aqui em Itaém também tem bastante artesão. É isso. Sim, não, a gente está sempre... como são programas novos, a gente faz esses pilotos, mas a ideia é sempre ampliar, né? É sempre ampliar. Legal. Mas, então, uma série de fomento à Sim. atividade empreendedora que visa facilitar, dar oportunidade. E tudo impactante. Eu tenho certeza que a gente, através das histórias que vocês falaram, do exemplo que a Pérola deu, de abrir mão de uma carteira assinada, impactou outras mulheres a encorajar, né? O exemplo que você deu, que você pagou um DAS do MEI e largou tantos outros que agora já sabem que não pode. Isso tudo está impactando, né, Thiago? É isso. Não, é uma coisa tão boba, porque eu fiz e larguei. Não fizesse. Se é para fazer isso e não levar para frente, não faz. É isso. Agora, daí eu vi a falta e o trabalho que me deu por não ter feito o que deveria ser feito corretamente, né? Ter feito errado, e a gente espera, de alguma maneira, também ter impactado positivamente quem empreende, né? Mostrando os caminhos, mostrando os programas e tudo aquilo que a gente tem feito em Brasília para facilitar a vida do empreendedor de Itanhaém e do Brasil. É isso, e aqui fica o pedido e a lição de casa para você, empreendedor que está assistindo, além de entrar lá no site do Ministério e ver tudo certinho, é curtir aqui, comenta, marca o arroba do amigo que precisa ver isso, compartilha com ele para esse vídeo dar visualização, o Marcelo voltar para a gente ver e trazer os outros conteúdos. Mas aí precisa que vocês mostrem que gostaram do conteúdo, que engajou com o conteúdo, para a gente trazer o Marcelão aqui de novo. E até agradecer pela jornada aí que eu vi. O Marcelo que desembarcou em São Paulo hoje, né? Tava em Brasília resolvendo questões. Desembarcou em São Paulo, agenda em Peruíbe, agenda aqui em Itanhaém com a gente. Um dia aí percorrido e passou aqui quase 1 hora e pouco com a gente podcast. Então agradecer muito o Marcelo. Agradecer imensamente sempre Pérola de Iemanjá, com não só nessa mesa de hoje com grandes perguntas, mas com o próprio exemplo, né, de empreendedorismo e tudo mais. É uma batalha e assim é muito gostoso, porque assim, quando a gente começa no empreendimento, parece que o mundo inteiro está contra você. Você é um vilão, você é aquele que está indo contra o sistema, você está indo contra o fluxo. E é acalentador, assim, para mim, ver que existem projetos, existem medidas que estão sendo tomadas para poder fortalecer a causa de quem tem esse propósito de tentar crescer e conseguir
ter um patrimônio de alguma maneira. Então, assim, obrigada de verdade pelo trabalho incrível, Marcelo. Eu fiquei muito feliz de ouvir tudo o que você está falando, de saber ainda desses outros projetos que você está fazendo, porque eu mesma até agora, eu estou com um outro projeto que é justamente para eu ensinar mães atípicas a conseguirem uma renda extra em casa. Então, esses outros projetos que você está indo, eles vão em congruência com isso que eu penso, porque eu recebo muitas pessoas pedindo ajuda por conta dessa dificuldade. Eu falei assim, poxa, eu precisava ensinar elas a ganhar dinheiro em casa, elas têm que aprender a ganhar dinheiro em casa. A gente até criou um ramo dentro da nossa loja, onde se a pessoa se cadastrar como revendedora, ela ganha uma comissão. Vamos virar a Natura? Natura, me patrocina! Então, a gente pensou em várias coisas que a gente poderia fazer para tentar também fomentar a renda na vida dessas pessoas e talvez impactar de alguma maneira. Como que é o nome do projeto mesmo que tá para as mães atípicas? Ai, como que é o nome? É que me deu branco. Eu também, me deu eu- branco Na hora que agora. é pra falar, Mas tem um nome, mas eu não me recordo agora, eu não tinha você deixado vê isso que em inveja, pauta. ele falou a lei, ele falou o número. Nossa, Se perguntar ele- meu telefone, meu CPF, eu desmaio. Essa altura do campeonato, É. sexta-feira, 8h30 Qual da o seu noite. telefone? E ele falou o nome, a lei, É isso. o número e tudo. Nossa, como é que pode? Quando a pessoa ela estuda os negócios, é uma coisa incrível. Mas, enfim, primeiramente eu queria agradecer a presença do Marcelo. Muito obrigada por todo esse esclarecimento, por todas essas informações valiosas, que inclusive eu vou até eu mesma divulgar, falar, olha, gente, vamos lá, né, fazer todas as coisas. Agradecer ao Thiago, novamente, por estar aqui com a gente. Agradecer ao Denis. E também ao DF Podcast Studio, que se você tiver interesse de fazer a gravação do seu podcast, do seu conteúdo, aqui a gente tem um espaço acolhedor para que você possa fazer todo esse projeto, fazer com que isso vá para frente, inclusive até com áreas assim confortáveis para você trazer sua equipe. Enfim, a gente tem toda a estrutura aqui para que você possa iniciar esse projeto, tirar do papel, né, gente? Que esse é o projeto, né? Esse é o propósito. E também E a gente tem CNPJ. E também o Beleza de Padilha, o nosso patrocinador. Se você tiver interesse aí de conhecer os nossos patrocinadores, acesse belezadepadilha.com.br. É isso. Mais alguma coisa para fechar, Marcelão? Muito bom, só dizer que eu me senti muito em casa aqui, foi um papo muito agradável, um dos melhores podcasts, me senti muita vontade mesmo, então Bacana. conversa fluiu, acho que o fato de estar em Itanhaém ajuda, né? Vocês viram que eu estou de terno e de tênis, né? Eu já estou meio Brasília, meio Itanhaém, daqui a pouco eu já boto um chinelo de dedo e bermuda já viro Caiçara E de pronto. novo, né? Mas me senti muito à vontade com vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. E estou à disposição, contem comigo lá em Brasília. Dizer isso que você falou, de dar visualização, por mais que quem nos acompanha não seja empreendedor, mas sabe que olha, vou divulgar para um pedreiro que eu conheço, vou divulgar para um dono de um pequeno negócio, né? Enfim, isso está fomentando a economia da cidade e é bom para todo mundo. Se é bom, eu sempre falo o seguinte, se é bom para o empreendedor, é bom para todo mundo. Então, isso não pode ter fronteira, não pode ter ideologia, não pode ter lado, não pode ter questão política. É para quem empreende, então é bom para todo mundo. E dizer para quem empreende, nosso recado, que é que as pessoas possam acreditar nos seus sonhos, né, Denis? Como a Pérola acreditou, como todo mundo aqui acredita no sonho, e a gente acredita junto com cada um de vocês. É isso. Muito bom. Tchau, tchau.